Pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 14 de março. Hoje é o dia 73 do ano, já caminhamos aí 11 dias, 11 semanas do ano, né? 73 dias, 11 semanas do ano. 20% do ano já se foi. 20%, a gente vai ficar um quarto do ano aí quase. A lua de hoje é a lua crescente. E hoje é dia de várias coisas aqui, é dia nacional dos animais, dia da incontinência urinária, olha, dia do pi e dia do vendedor de livros. Interessante, olha, dia nacional, comemorado anualmente em 14 de março. Essa data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os cuidados que devem ser dados aos animais, sejam domésticos ou selvagens. É isso. Pessoal, bacana então. Vamos lá, nessa segunda-feira, começando a semana aí com força total, graças a Deus. Vamos agradecendo sempre pela possibilidade, pela oportunidade de estudar, de evoluir, de investir na gente, pelo que você está fazendo em você mesmo, e eu fico muito feliz. Inicialmente, peço para você, se você está assistindo isso no YouTube, porque essa aula sempre vai para o YouTube, deixar o like aí e também compartilhar essa live aqui com pelo menos uma pessoa. Marca aqui, olha, eu vou marcar uma pessoa aqui, clica nesse aviãozinho, marca uma pessoa, chama aqui para a live, já ajuda o tio também, e aí a gente vai se ajudando. Eu te ajudo daqui, você me ajuda daí, e a gente vai crescendo essa comunidade aí. Hoje nós vamos falar do estudo da letra da lei. Eu fiz 2 atendimentos hoje, alunos do programa Meta, né? Como a gente começa bem cedinho, fiz 2 atendimentos, e esse tema surgiu, né, com uma dificuldade, ou qual é a melhor estratégia de estudar a letra da lei. Primeiro, nem preciso dizer que o estudo da lei em si é essencial. É claro que grande parte das questões que você vai fazer, boa parte dessas questões é extraída da letra da lei. Agora, o estudo da letra da lei precisa ser feito de uma forma contextualizada, precisa ser feito de uma forma assertiva e correta, para você não perder tempo e achar que tá fazendo, claro que você tem a melhor das intenções, mas achar que está fazendo da maneira mais estratégica e mais proveitosa, quando na verdade não está. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui, tá? Inicialmente. Tá? Se é o seu problema, se é a sua dificuldade com o estudo da letra da lei, coloque aqui um comentário, coloque a sua dúvida, coloque a sua pergunta, que a gente vai trocando essa ideia. Bom, primeira coisa que você tem que compreender em relação à leitura da lei, tá? Em relação ao estudo da lei. Você tem que entender que a estrutura de qualquer legislação, seja um código, seja uma lei esparsa, seja o que for, sei lá, se você for ler a lei de improbidade, ou se você for ler a lei de licitações, ou se você for ler o Código Penal, o Código Civil, você tem que ter uma noção muito clara de que qualquer lei, ela não foi criada, ela não foi pensada para ser estudada. Então, a lei, quando ela é organizada dentro da sistematização de títulos, capítulos, artigos, parágrafos, incisos, alíneas, quando a lei ela é pensada, ela é pensada e estruturada para facilitar a consulta. Lei foi organizada não de uma forma, qualquer lei. A lei ela não é pensada de uma forma didática, ela é pensada de uma forma num agrupamento que facilita, né, a consulta. Lei ela foi feita para ser consultada. Em tese a gente não precisava ficar memorizando lei, porque lei está ali, está escrito, a gente consulta. A gente tem que entender os princípios, a interpretação, a aplicação da lei, né? Mas enfim, mas em prova, você conhecer a legislação, conhecer a lei seca é importante. Por isso que, respeitando todos os estilos de estudo e enfim, tudo que a gente já viu aí, eu não falo que é errado, porque estudar é sempre certo, o que é errado é não estudar, né? Mas eu não acho a melhor estratégia a leitura da lei em si como uma forma de estudo única, assim, como se você entendesse a leitura da lei como se lê, ou como se você estivesse lendo uma doutrina, porque isso não vai funcionar. Porque a sequência do que você está lendo muitas vezes não vai fazer muito sentido, porque a sequência não é didática. Então, a leitura da lei é essencial, mas eu queria te dizer qual é a melhor forma de você fazer essa leitura, como é que você vai enfrentar
uma lei nova, um conjunto de artigos de lei ou um código, qual é a melhor forma. Então, assim, a forma que eu não indico definitivamente é, vou estudar o Código Civil, aí ler artigo 1º das pessoas, não sei o que, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, e aí você vai lá ler os milhares de artigos do Código Civil, artigo por artigo. Eu não acho a melhor estratégia, já te disse por quê. Porque o código, seja o civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, a lei de licitações, qualquer lei, ela não foi feita para ser lida de artigo por artigo, porque ela não tem uma sequência didática, ela foi feita para ser consultada. Eu acho que eu deixei isso bastante claro, tá? Então, a lei, ela tem que ser estudada, entendo eu, a melhor forma de você estudar a lei é de uma forma, primeira dica, estudar a lei de uma forma remissiva. Gente, a sua lei, ela tem que estar editável. Você tem que interagir com a lei, você tem que ser capaz de marcar a lei, você tem que ser capaz de dialogar com a lei. Então ela não pode ser um arquivo em PDF, ou ela tem que ser alguma coisa que você possa interagir. Pode estar impressa, ou ela pode estar editável no computador. Então, você pode ir lá no site do Planalto, poxa, legal, vou estudar a nova lei de licitações. Então, você tem que pegar aquela lei e editável colocar numa pasta, alguma coisa assim, ou, de alguma forma, você ter a possibilidade de interagir com ela impressa. E aí, eu poderia fazer várias divisões, mas eu gosto de uma divisão muito simples. E a divisão muito simples existem leis novas e existem leis que não são novas, que são leis mais antigas. Qual é a diferença prática no estudo para concurso de uma lei nova de uma lei mais antiga? É que a lei mais antiga, vamos supor aqui, uma legislação penal, né, os próprios códigos, você tem muitas questões a respeito dessa legislação. Então você tem uma base de questões que você pode utilizar para entender como essa lei é cobrada. Já as leis mais novas, né, as leis mais recentes, você não tem essa base de legislação, você não tem como estudar essa lei através de questões, fazendo o estudo reverso, porque simplesmente não existe essa base. Não existe. Então, assim, vamos lá. Então, eu poderia fazer outras divisões, como leis maiores, como códigos e leis menores, etc. Mas eu acho que essa divisão, para fins de concurso, ela é bastante esclarecedora e ela te ajuda a te colocar no caminho correto do que fazer com a lei. Então vamos lá, leis mais antigas, leis que existe uma base muito grande de questões, né? A primeira forma de você estudar essa lei é de uma forma remissiva, claro, é lendo o seu material, é assistindo a sua aula com a lei aberta. E, gente, todas as vezes que um artigo for citado, você tem que ler o artigo. Porque muitas vezes o professor vai citar no material ou na aula dele a cabeça do caput do artigo, mas tem um parágrafo lá que traz uma exceção, que traz uma peculiaridade, uma linha, um inciso que você precisa ler. Então é muito importante que você tenha o hábito de estar sempre consultando, lendo a lei, fazendo com que ela seja parte da sua interação com os estudos, tá? Mesmo que, de repente, no seu PDF, aquela lei tenha sido transcrita em parte, é importante que você vá no artigo, que você veja se está tudo ali mesmo, se é aquilo, se não tem um detalhe, um parágrafo, como eu disse, alguma coisa assim. Então essa interação que poucas pessoas fazem. As pessoas estão assistindo uma aula, lê um PDF, cita um artigo, ele passa batido. Cara, citou o artigo, você tem que abrir o seu material, tem que abrir o seu código, tem que saber abrir a sua lei, ler e marcar lá que foi citado, que é importante, etc. Ver se você compreendeu bem o artigo para aí você avançar. Então essa é a primeira coisa. A segunda, isso serve para qualquer lei. A segunda coisa é que você tem que, de alguma forma, na medida que você vai evoluindo nos estudos, é essencial que você mapeie, que você faça um mapeamento do que mais cai. E não tem jeito. A única forma de fazer isso com as leis um pouco mais antigas é com a base de questões que você tem. Então você vai ver lá na Lei de Execução Penal que ao determinados artigos, né, por exemplo, sobre os benefícios, sobre a progressão de regime, sobre o RDD, eles estão em quase todas as provas. Então são artigos que são mais relevantes, são mais importantes, isso te ajuda a focar as suas energias. Não que você não precise estudar toda a legislação, mas é claro que com tempo limitado e
com a grande quantidade de informação que você tem que acumular, é interessante que você faça esse mapeamento para que você, por exemplo, numa véspera de prova, você saiba o que você vai revisar numa véspera, alguma coisa assim. Então isso você vai fazendo esse mapeamento à medida que você vai estudando. Mas é por isso que a lei tem que estar lá editável no seu computador ou impressa para você colocar um asterisco, para você marcar, para você botar assim, delegado, não sei de onde, 2000 e tal, para você saber que aquele artigo caiu 1, 2, 3 vezes. Geralmente eu falo assim, ó, quando um artigo cai, eu vou lá, aquele 327 parágrafo 1º, eu vou lá e boto um asterisco do lado do parágrafo 1º. Caiu de novo, bota o outro asterisco. Quando você vai ver, a sua lei está toda mapeada. E aí sim faz sentido você dar uma lida na lei, dar uma varredura na lei para saber o que é mais importante e o que é mais interessante ali. Então, esse tipo de remissão ela é interessante porque ela te ajuda a estudar de uma forma mais assertiva a letra da lei. Então, no lugar de você pegar artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º em sequência, você faz isso de uma forma remissiva. E depois, óbvio, você pode, por exemplo, estou estudando crimes contra a administração pública. Você já lê os artigos à medida que os artigos vão sendo citados. Depois você vai fazer questões, vai mapear quais são os parágrafos, quais são os artigos que mais caem dentro daquele grupo de itens ali, né, de artigos ali. Depois você vai dar uma lida para você ver o que é mais importante, se não tem uma exceção, alguma coisa. E aí sim você vai fechando as possibilidades de letra da lei. Legal? Agora, existem leis, sei lá, nova lei de licitações, sei lá, coisas assim, que você não tem uma base de questões. Você não tem. E aí, qual é a saída? Bom, aí não tem muito o que fazer. A estratégia, aliás, tem o que fazer sim, mas não da forma como eu ensinei, porque você não tem uma base de dados muito grande. Então a melhor forma de estudar essas leis novas é de uma forma colaborativa e ativa. Anotem essas duas palavras, colaborativa e ativa. O que significa isso, Lúcio? Estudar de uma forma colaborativa e ativa. Muito simples. Você tem a lei de licitações lá, você quer estudar, é a nova lei, você ainda não tem uma grande base de dados para mapear a lei, ainda o pessoal está tateando, né, para saber o que é mais importante. Você vai pegar aquela lei, escolher 2 amigos ponta firme, você vai dividir essa lei da melhor forma possível, né, entre esses 3 amigos, e vocês vão dividir o estudo dessa lei. Cada amigo vai pegar ali, vamos lá, você vai estudar dos artigos tal, artigo tal, vai estudar do artigo tal, e você vai estudar do artigo tal, artigo tal. Muito bem, José, João e Maria dividiram a lei? Legal. Cada um vai criar itens potenciais de prova e vai fazer um mini simulado daquilo que estudou. Então cada um vai criar, eu crio 10, você cria 10 e Joana cria 10. O Pedro cria 10, enfim. Um dia da semana, ou de 10 em 10 dias, uma vez por semana, a gente vai se encontrar, pode ser virtualmente, e a gente vai fazer um troca-troca de simulados. Então o João faz o simulado que a Maria preparou e a Maria faz o que o José preparou e vice-versa. Então vocês trocam ali entre vocês e cada um faz um simulado do outro. Legal? Bacana. Depois vocês vão debater quais são os peguinhas que vocês enxergaram. Ou seja, você vai pegar o simulado que você preparou, você vai corrigir como se fosse um professor para os seus alunos. Ou seus alunos não, para os seus colegas. Olha, eu peguei esse artigo aqui, 23... e eu vi aqui que no parágrafo 1º tem uma exceção à regra do caput. E eu acho que essa exceção pode ser cobrada de uma forma assim, assado, aí alguém já dá uma ideia. E aí você estuda de uma forma colaborativa. Né? Se você quiser fazer isso sozinho, você pode fazer também, você mesmo criando as suas QPPs. Mas se você tiver a possibilidade de fazer isso de uma forma colaborativa, vai ser uma forma muito inteligente e muito poderosa de você avançar mais rapidamente em leis novas e aproveitando o estudo de outras pessoas. Tá? Então, é isso. Então, estudo de forma remissiva, ou seja, o que é estudar de forma remissiva? Está assistindo uma lei, uma aula sobre uma lei, ou está lendo um material que explica uma lei, dificilmente uma boa aula bem estruturada vai comentar isso de artigo por artigo. Ele vai agrupar os artigos para que seja didaticamente mais fácil de compreender, né? E aí você vai lendo os artigos de forma remissiva. Daí é legal fazer uma varredura, dar uma lida geral nesses artigos daquele grupo que você leu e fazer questões ou QPPs sobre aquele assunto, sobre aqueles artigos. É a forma mais inteligente, mais assertiva, mais poderosa, mais ativa de você não simplesmente ler aquele material de uma forma
chata, né? De uma forma assim cansativa. Pô, vou pegar aqui a nova lei, vou ler artigo por artigo. Aí você, lá no artigo 10, você já está, né, com um sonífero assim poderoso. Então é o que eu indico, tá? Legal. E a gente vai fazer essa atividade junto, tá? A gente vai fazer essa atividade, a gente vai treinar isso junto no meu treinamento que eu vou abrir agora na quinta-feira, tá? Na quinta-feira, gente, eu vou abrir um treinamento de técnicas de estudo. Deixei o link aqui para vocês. Se você está assistindo aqui no Instagram, tá aqui na minha bio. E se você está assistindo aqui no YouTube, tá aqui na descrição do vídeo. Dia 17, quinta-feira, eu vou abrir as inscrições. Os 5 primeiros matriculados vão ter uma videoconferência individual comigo. E todos os alunos matriculados vão ter aulas ao vivo que ficam gravadas. E a gente vai ter esse treinamento junto, tá? Eu vou estudar com você, você vai estudar comigo, nós vamos tirar essas dúvidas. Nós vamos fazer todas essas estratégias, técnicas de memorização, técnica de organização de estudo, técnicas de estudo da jurisprudência, estudo da lei, né? Revisão, etc. Tudo isso que te trava, que você tem dificuldade, a gente vai fazer junto. Um estudo conjunto para você evoluir junto comigo, tá? Clique aqui no link e venha também para o grupo do Instagram, do WhatsApp que eu criei para essa turma, tá? E a gente vai caminhando aí, tá? Não é sonho, é meta. Obrigado aí pela força, obrigado aí pelo carinho, pela atenção de vocês. A gente vai caminhando, é isso. Um abraço. Se gostou, deixa um emoji aqui pro tio. Tchau. Não é sonho, é meta.